Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa noite nós podermos estarmos na presença do Senhor. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, né? Depois de um dia de trabalho, um dia abençoado, nós podermos estar a mente para ser o altar de Deus. E nós entendemos, irmão, quanto é precioso nós termos a mente restaurada, a mente curada, porque é onde o nosso Deus, ele manifesta o seu poder, aonde Deus manifesta a sua glória dentro de nós, é onde Deus escreve os nossos sonhos. Uma mente totalmente deturpada, uma mente totalmente em ruínas, irmãos, é muito difícil de Deus escrever uma nova história. Verdade. Deus, antes de fazer uma promessa sobre a vida do homem, Deus ele transforma o homem de dentro para fora. E assim aí Deus faz uma promessa sobre a vida do homem. Amém? Os irmãos acharam? Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Amém? Amém. Quem puder depois pode deixar a Bíblia aberta. Amém? Diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Vamos ler mais uma vez? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Na Bíblia do Rafael ali, que é NVI, está escrito assim, ó, ele, porque, como que é, Rafael? Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Está vendo? Ele dirige o rumo da sua vida. A Bíblia, quando fala de coração, não é o coração de carne, é a nossa mente. Então a nossa mente tem que ser saudável, a nossa mente tem que estar em Cristo. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Só para nós recapitularmos, irmãos, na primeira parte da mensagem, nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 17, aonde fala do profeta Elias, que ele vai combater os profetas de Baal, e ali eles levantam o altar do Senhor, e ali na primeira parte nós entendemos o que é o altar, o que significa o altar, e o quanto o altar ele é precioso na vida do cristão. Altar ali, né, nós podemos colocar como a nossa mente, onde Deus manifesta a sua glória e o seu poder. E nós vimos que antes de Elias sacrificar no altar, o que Elias vai fazer? Elias ele vai reparar o altar. Então nós entendemos na primeira parte que antes de eu realizar algum sacrifício na presença do Senhor, antes de eu fazer algo na presença do Senhor, eu preciso reparar o altar, né? Então restaurar o altar. Na segunda parte, nós entendemos que quando Elias estava observando os profetas de Baal, o que Elias observou no altar do Senhor? Antes de Elias sacrificar, Elias estava observando o altar do Senhor. E nós entendemos que quando Deus ele vai fazer algo na nossa vida, quando Deus ele vai fazer alguma promessa na nossa vida, primeiramente, ele vai sondar como está o nosso coração. E nós pegamos alguns versículos de referência, Jeremias 17:10, João capítulo 4, versículo 23, 1 Samuel 16:7, Mateus capítulo 23, versículo 25 e 28. Fala que, todos esses versículos falam que Deus, ele sonda o coração do homem. Antes de Deus realizar algo, Deus ele sonda o coração do homem. Quando Deus dá uma ordem para Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge porque eu achei um lá dentro, que é segundo o meu coração, aleluia, segundo a minha vontade. E quando Davi aparece quando o filho mais velho aparece diante de Jessé, Jessé pensa que é ele. Aí Deus fala, não, você olha a aparência, eu olho o que está por dentro. Então, quando Deus ele vai fazer algo na nossa vida, irmão, Deus vai observar como está a nossa mente, como nós estamos por dentro. Então, eu quero dar continuidade, irmãos, que na segunda parte nós paramos em que Elias, lógico, irmãos, que é Deus que faz a obra em nossa vida.
É Deus que cura. É Deus que restaura. É Deus que faz, irmão. Não somos nós. Mas nós entendemos também que nós precisamos sinalizar para Deus que nós queremos ser mudados. Nós demos referência sobre Zaqueu, sobre o cego Bartimeu, sobre Abraão, Joel. Nós aprendemos que quando Deus vai usar o profeta Joel fala assim, vocês, não quero que vocês rasguem mais as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. A palavra rasgar no hebraico é tirar. Então quer dizer, quem vai tirar é Deus. Só que nós precisamos sinalizar para Deus, para que Deus ele venha e mude a nossa história. Que forma que Zaqueu sinalizou para Deus? Subindo na figueira. O homem que tinha tudo na vida, o homem que comia bem, o homem que se vestia bem, mas ele subiu numa figueira brava e chamou a atenção de Jesus para ele, sinalizando para Deus: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Então, nessa terceira parte, nós vamos nos aprofundar um pouquinho e fica uma pergunta para nós: mas pastor, e como guardar a nossa mente? No livro de Provérbios, Salomão vai dizer: se tiver que guardar alguma coisa, guarde o teu coração. E fica essa pergunta para mim e para você: e como guardar a nossa mente? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos... O senhor achou aí, pastor? Leia para nós, por gentileza. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas dos diabos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vai até tomar o capacete. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vestido tudo, permaneceis inabaláveis. Portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Você vê que o apóstolo Paulo, ele, nessa narração, ele vai falando assim, tomai, pegai, vestir. Então, claro que quem faz a obra é Deus. Mas mais uma vez aqui, ele está dizendo, Deus, ele faz a obra, mas você tem participação. Então, e essa passagem, eu ligo em Provérbios capítulo 4, versículo 3, por quê? Porque Salomão, ele olha e fala assim, se tiver que guardar alguma coisa, guarde o teu coração. Então, existe uma responsabilidade minha, também em guardar a minha mente. Existe uma responsabilidade minha. Deus é que muda, é que faz, é que cura, é que transforma. Mas existe uma responsabilidade minha em guardar a minha mente. E o versículo 17, que é onde vai falar de capacete, a nossa mente, ele vai falar o que aqui? Tomai. A palavra tomai é do verbo tomar, pegar, possuir, exigir.
Então, ou seja, eu vou tomar esse copo d'água. Se eu ficar aqui mentalizando, ele vai entrar na minha boca sozinho? Não. O que eu preciso fazer? Pegar e trazer até mim. Então existe, eu quero matar a minha sede. Alguém colocou água aqui, mas existe uma responsabilidade minha em pegar esse copo e trazer até mim. A Bíblia diz: e buscar-me-eis. Quem está buscando? Eu estou buscando. E me achareis quando buscares de todo o vosso. Então, ou seja, existe uma responsabilidade minha em guardar a minha mente. Deus, ele vem e me cura. Deus, ele vem e transforma. Aquela passagem que Jesus fala quando expulsa um demônio. O que o demônio faz? Ele rodeia a terra. E se ele voltar e achar a casa vazia, se a casa está vazia é porque o dono da casa foi desleixado. Se a casa está vazia é porque o dono da casa não se preocupou em preencher a casa. E o demônio vem e ele observa: está vazio, eu trago mais sede. Então existe uma participação minha. Existem algumas atitudes minhas que cooperam com o Espírito Santo para que a minha mente seja revestida e eu tome o capacete da salvação. Então, ou seja, nós vamos sair para uma peleja, pastor Edmilson, e nós não podemos sair para a peleja sem a espada, sem o capacete, sem a couraça e sem o escudo. Quem que vai vestir isso? Somos nós. Então, ou seja, em Deus nós temos todas essas coisas, pastor Val. Mas só que quem que tem que buscar e vestir? Somos nós. Então eu tenho uma participação para cooperar essa obra do Espírito Santo em nossa vida. Eu venho na casa do Senhor, Deus me cura, me transforma. Mas se eu chego em casa e tenho uma vida totalmente ao contrário da palavra do Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou contaminando a minha mente novamente. E é isso que eu quero ministrar, a nossa cooperação com o Espírito Santo nessa obra de revestimento, de cura da alma. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender para guardar a minha mente: eu preciso entender aonde os meus pés vão e aonde as minhas mãos pegam. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e 4. Versículo 23 e 24. Olha para você ver, irmãos, como nós temos a participação de termos uma vida restaurada e curada na parte do Senhor. O que o apóstolo Paulo vai escrever aqui, ó? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Olha para você ver. Então, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que ter, pastor Val, entendimento. Eu posso ir aonde eu quiser. Eu posso pegar aquilo que eu quero, mas eu tenho que ter um entendimento e sabedoria. Se aonde eu estou indo vai me trazer edificação, e se aquilo que a minha mão está pegando vai trazer edificação para a minha vida. Eu venho na casa do Senhor, Deus fala comigo, Deus faz uma promessa, Deus me cura. Mas eu saindo daqui, eu fico numa rodinha onde pessoas estão bebendo, aonde pessoas estão se drogando. E se eu estou nessa roda e não estou pregando o Evangelho, irmão, há uma grande probabilidade de mim estar sendo influenciado por aquelas pessoas. Porque é assim que funciona: ou você influencia, ou você é influenciado. Então aonde meus pés estão indo? Será que está edificando a minha vida? Aonde as minhas mãos estão pegando? Olha a importância de eu ter o entendimento aonde eu estou indo. Eu vou sair daqui e vou passar na casa do meu amigo, mas peraí,
será que lá é um local bacana? Será que lá é um local que vai trazer edificação para mim e para minha família? Ou será que lá vai me influenciar? Ou será que lá vai deturpar a minha mente? Ou será que naquele ambiente só sai palavrão, só sai coisas que não edificam a minha vida? Eu preciso ter esse entendimento. Porque é assim, irmãos, ninguém cai da noite para o dia. A pessoa já vem caindo e ela não percebeu. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Aonde os meus pés estão indo? Vai edificar onde eu vou? Aonde eu estou pegando? Vai edificar a minha vida? Quer ver? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Oh, glória, aleluia. Diz assim, ó, é o mesmo sentido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então eu não posso deixar que a minha carne prevaleça e me levar para um ambiente onde eu não vou ser edificado. O que significa a palavra edificar? É construir. Então, pastor Val, nos dá um entendimento que eu preciso ter esse entendimento que eu preciso construir um relacionamento com Deus. Então eu participo com o Espírito Santo em construir uma mente saudável, uma mente fiel, uma mente que adora o Senhor, uma mente que busca o Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, está aqui, ninguém. Então, ou seja, será, irmãos, que o ambiente que eu estou frequentando tem trazido edificação para a minha casa? Tem trazido edificação para a minha vida? Ou seja, vou fazer essa pergunta. Será que aonde os meus pés estão indo, e eu estou chegando naquele local, e naquele local está me ajudando a construir um relacionamento com Deus? Aleluia, Senhor. Será que aquele local que os meus pés estão indo está me ajudando a minha mente ser restaurada e curada? Oh, glória. Aleluia. Aí a gente fica falando, poxa, é o diabo, é o diabo. Não é o diabo, sou eu. É, glória. Então, primeira coisa, como guardar a nossa mente? Eu preciso entender aonde estou indo. Eu preciso entender o que a minha mão está pegando, está trazendo edificação, está construindo um relacionamento com Deus. Oh, glória. Irmão, Aleluia. vamos falar a verdade. Tem ambiente que já não é mais para nós. Oh, glória. Tem Aleluia. lugar que não é mais para nós, irmão. Oh, glória. Aleluia. Tem lugar que não é mais para nossa família. Glória a Deus. Aleluia. Tem lugar, irmão, que se eu ir com a Helena tem 5 anos de idade, a Helena vai sair influenciada, a Gabi é perigoso sair influenciado, o Pedro é perigoso sair influenciado. Verdade. Eu preciso saber, Lucas, aonde eu estou colocando a minha família. Oh, glória. Aleluia. Tem lugar que não é para nós, que não vai trazer edificação, ao contrário, Glória. vai nos prejudicar. Vai nos prejudicar, irmãos. Certa vez um rapaz chegou para mim: você gosta de evangelizar? Eu falei: eu gosto, varão. Deus me chamou para essa obra. Ele falou assim: 11 horas da noite eu posso vir na sua casa? Eu falei: mas você vai fazer o que em casa? Vamos evangelizar na Governador? Eu falei: varão, você vai sozinho. E eu vou fazer o que lá 11 horas da noite? Vai me trazer edificação? Não, irmão, aquilo ali vai trazer perturbação para minha alma, porque o que eu vou ver lá, eu vou assustar o que eu vou ver. Então, ou seja, eu tenho que ter esse discernimento. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho. O que o apóstolo Paulo, o que Salomão está falando? Se tiver que guardar alguma coisa, guarda a tua mente. Eu preciso ter essa sensibilidade, irmão. Aleluia. Tem pessoas que vêm na igreja, canta, louva, prega, mas não vigia onde vai, não vigia o que pega. Oh, glória. Aleluia. E acaba trazendo contaminação para a vida. Acaba ficando com a mente totalmente contaminada. Aleluia, Jesus.
Então, irmãos, primeiro passo, eu preciso entender aonde eu estou indo. E é você e Deus, irmão. Existe ambiente que não é mais para você. Existe ambiente que não é mais para o cristão. Ah, mas eu vou lá, eu vou pregar o evangelho. Se você tiver essa capacidade de influenciar o lugar, de parar o churrasco, aonde está todo mundo bebendo, todo mundo se drogando, você parar o churrasco e fazer virar um culto, vai. Mas você chegar lá para ficar sentado, ouvir aquelas músicas, ver pessoa bebendo, e aquilo vai te influenciando, aquilo vai... Não vai. É a realidade, irmão. Você vê porque pessoas se perdem? Pessoas se perdem, irmãos. A gente precisa ter esse discernimento. Pô, qual era a luta minha? Pô, a minha luta era isso, aquilo. E eu vou fazer o que lá onde tem isso, aquilo, irmão? Eu já não posso mais. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ó, glória. Ó. Aleluia. Quando eu comecei o processo de libertação das drogas, irmãos, eu fiquei 1 ano e meio sem pisar no bosque do Lenheiro. Eu falei, Senhor, só me leva lá quando eu estiver preparado para vencer aquele lugar. Porque lá vai ter coisa que a minha carne gostava. E quando eu vi, o Espírito Santo preparou. Eu fui na casa do Rafael, fui na casa de um amigo, fui na casa de outro amigo, fui na casa de outro amigo. Não sei se o Wagner lembra, aquela vez que eu estava debaixo da árvore ali, na frente da casa do Ademir, que eu cheguei ali, preguei o evangelho, que o Rogerinho estava ali com a gente. Eu consegui influenciar o ambiente e não ser influenciado. Você quer saber se você está preparado para ir em algum lugar? Se você tem a capacidade de influenciar o ambiente. Se você não tiver, não vai, porque lá você vai perder. Lá você vai sair com a sua mente contaminada. Amém? Amém. Essa é a realidade, irmão. Todas as coisas me são lícitas. Tudo eu posso fazer, mas vai me edificar? Eu posso ir aonde eu quiser, mas vai me edificar? Então, para me encerrar essa fala, qual que é a preocupação que nós cristãos temos que ter? Se aonde nós estamos indo, o nosso relacionamento com Deus tem que estar acima da nossa vontade, tem que estar acima do nosso querer. Então, pastor, toda vez que eu vou fazer algo, eu preciso ver, eu preciso analisar. Poxa, vai atrapalhar minha vida com Deus? Vai atrapalhar minha vida de oração? Vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus? Vai, então deixa para lá. Então isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ó, primeira coisa, priorize a sua vida com Deus. Atrapalhou, parou. Não é para você mais. Amém? Amém? Segunda coisa, irmãos. O que eu ouço? O que você tem ouvido? Deixa eu dizer algo para você. Se você ouve, é porque você está consentindo. Poxa, os caras estão lá na rodinha do serviço e estão falando disso, estão falando daquilo, e eu estou lá dando atenção. O que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, se não estão falando de fé, abra comigo, irmão, Romanos 10, 17. Só para nós ler o versículo. Então aquilo que eu ouço, eu entendo que influencia na minha mente, na minha vida. O que você tem ouvido, irmãos? Qual é o tipo de música que você tem ouvido? O que você tem ouvido na televisão? O que você tem ouvido nas rodinhas de conversa? O que você tem ouvido? Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim, ó. Não é Romanos 10, 17, não. Não é Romanos 10. Qual que é, pastor? Esse mesmo? Romanos 10, 17. Ah, tá certo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aquilo que eu ouço me influencia muito. Aquilo que eu ouço me influencia. Então olha o cuidado que nós temos que ter. O que você tem ouvido no seu dia a dia, irmãos?
Será que... Vamos dar um exemplo aqui, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aconteceu um caso lá, o rapaz assassinou alguém. Você viu no jornal, você ouviu aquela notícia. Se você não vigiar, qual o sentimento que vem em você? De vingança, de justiça. Esse cara tem que morrer. Esse cara tem que fazer aquilo. E tem que acontecer isso com ele. Por quê? Porque eu ouvi coisas que me influenciaram nos meus sentimentos. Ah, o rapaz lá abusou de uma criança. Se eu não tomar cuidado, Val, eu quero ser juiz, eu quero dar sentença, eu quero amaldiçoar, porque a indignação vem. Então olha o cuidado que eu tenho de ouvir as coisas. Se eu chego para o pastor Edmilson, pastor Edmilson, pastor Val, começo a falar mal do pastor Edmilson, do pastor Val para o pastor Edmilson. Se ele der ouvido para mim, ele vai ser influenciado por mim. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Quem ouve consente, tira, corta na hora. Aleluia, Jesus. Porque o que vai te trazer fé é ouvir a palavra de Deus. O que vai te trazer esperança é ouvir a palavra de Deus. O que vai te trazer força é ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então tem certos tipos de conversa que não é mais para mim. Então, ou seja, se lá no trabalho tem a rodinha de homem, estão falando de mulher, irmão, eu não tenho que estar no meio. Se estão falando de A e B, irmãos, para mim não me interessa o que estão falando lá. Deus tem falado tanto comigo, que essa semana um rapaz chegou para mim, o rapaz falou assim para mim, eu não sei o que era, Eu falei, parou, corta esse assunto, rapaz. Corta esse assunto. Temos que cortar um corte seco, para a pessoa que está do nosso lado entender que aquele assunto não é para nós. Aleluia, Jesus. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e ver que eu sou cristão e que aonde eu estou tem que mudar até o tipo de conversa quando eu chegar. Pô, sabe como que ela muda? O pastor chegou, tem que mudar o assunto. Esse assunto, pastor. O meu posicionamento, a minha conduta. Agora, se o rapaz vem falar uma, duas, eu dou um sorrisinho, eu dou hey, e conto alguma coisa do passado, irmão, ele fala, rapaz, o diabo vai falar, ele está gostando. É por essa linha que eu vou de roubar ele. Aí vai o quê? O ouvido. E vai semeando. E quando vê, a concupiscência já está dentro do cara. O cara já não está aguentando mais. Então um corte seco, irmãos. Esse assunto não é para mim, cara. Para mim não dá esse tipo de assunto, viu? Quiser falar sobre outra coisa, futebol, política, né? Falar da palavra de Deus que eu mais gosto. Agora, esse assunto não é para mim. Tem que ser, irmão, em questão de pecado, nós temos que ser curto e grosso. Eu não posso dar margem e espaço para tal pessoa semear, porque o diabo vai usar essa estratégia. Porque o diabo sabe que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu estou perto dele. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu tenho intimidade com ele e conheço ele. Mas se eu deixo de ouvir a palavra de Deus e permito que más conversações, e olha o que Provérbios diz, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversas corrompem os bons costumes. Então a rodinha de fofoca já não é mais para mim. A rodinha de adultério já não é mais para mim. A rodinha de prostituição, de mentira, de engano, não é mais para mim. Aonde eu tenho que estar? Aonde está falando a palavra de Deus. Aonde eu tenho que estar? Aonde eu estou pregando o evangelho para cada pessoa. Sabe por quê? Porque quanto mais eu prego, a pessoa ouve, eu ouço, e eu saio edificado e saio curado e restaurado para a glória do nome do Senhor. Precisamos ter esse cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Então vamos lá? Qual é o tipo de assunto que você está ouvindo? O que você tem ouvido? Fica essa pergunta para você essa noite. Está te ajudando a ter uma mente saudável? Quer ver, irmãos?
Vamos dar um exemplo aqui. O diácono Lucas, ele acabou de levantar da oração, cheio de Deus. Deus fez uma promessa para o diácono Lucas. Deus falou que vai abrir a porta. Aí, eu encontro o diácono Lucas na rua, pastor. Aí, e aí, varão, como que você tá? Tá tudo bem? Aí o Lucas falou, tá tudo bem, tá cheio de Deus? Tá tudo bem, sorriso. Ô varão, vigia, irmão. Olha, eu não sei que vigia, e o prefeito, e o governo, e não sei. Aí eu começo, se ele não der um corte em mim, eu roubo a fé dele. Eu tinha a promessa no coração dele. Ele acabou de falar que Deus vai fazer, pastor. Mas se eu não tomar cuidado, eu contamino totalmente a mente dele e tiro a promessa de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo fala? E tomai o escudo da fé. Sabe o que é isso, Wagner? É quando alguém chega para você dizendo algo negativo, você levanta o escudo e bloqueia. Fala, não, meu filho, a minha vida está escondida em Deus. A minha esperança está em Deus. E por mais que o cenário mostre ao contrário, eu vou profetizar. Sabe por quê? Porque a minha mente está curada e cheio da presença. Glória, Senhor. Glória a Deus. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos a esperança. Aí juntos os dois chorando, nossa, é verdade. Acabou de sair da oração, acabou de levantar da oração. Deus falou que vai fazer. Aí nós abraça e senta e começa a chorar as pitangas. O que vai ser de nós? Igual os dois discípulos de Emaú. Um falando pro outro, e agora? O que vai ser? Mataram. Irmão, toma cuidado que você está. Irmão, toma cuidado que você está ouvindo. Você está vendo? Deus está falando que vai fazer. Deus está falando que vai curar. Deus está falando que vai restaurar. Aí chega um outro lá e fala, mas será mesmo que Deus vai fazer? Irmão, o diabo sempre vai enviar alguém. E quando ele não usa de fora, ele vai usar alguém que está perto. A mulher de Jó. Jó estava lá. A mulher fala, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó dá um corte seco e fala assim, não, mulher, aceitasse o bem de Deus com prazer e não aceitasse mal, no eu vim, no eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Glória é um a corte Deus. seco que tem que dar, irmão. Aleluia, Senhor. É dizer assim, não, Deus falou que vai fazer, e vai fazer. Esse negócio, o que será nada, irmão, coitada do diabo que já está condenado. Nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então olha a importância, pastor Paulo. Eu tenho que analisar aquilo que eu estou vendo, irmão. Agora eu acordo no jornal, eu de tarde no jornal, e eu estou lá na rodinha de fofoca, e eu estou lá não sei o que tem, e não estou lá não sei o que tem, isso é que tem. Irmão, eu venho para a igreja, o pastor está suando de profetizar, Deus está usando o pastor. Será? Mas lá aconteceu, o Lula não assinou lá, mas quem é Lula? Quem é Bolsonaro, irmão? Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. A nossa vida não depende de político, de nada. A nossa vida está em Cristo Jesus. Glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Toma cuidado com o que você ouve. Começa a analisar bem o que você está ouvindo. Aleluia. Então vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado aonde eu vou. Eu tenho que tomar cuidado do que eu pego. E tenho que tomar cuidado daquilo que eu estou ouvindo. Aquilo que eu estou ouvindo está me trazendo edificação. Aquilo que eu estou ouvindo está me ajudando no processo de cura da minha alma. Aquilo que eu estou ouvindo está me ajudando a ter uma mente saudável na presença de Deus. É muito importante isso, irmãos. Terceiro, Gênesis capítulo 3, versículo 6, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo... Não, é Mateus, irmão, desculpa. Depois nós vamos para lá. Não quero perder o raciocínio. Mateus capítulo 6... Mateus capítulo 7, versículo 24. Fala o que, irmãos? Só para nós encerrar esse assunto de ouvir. Fala dos dois alicerces. O que a palavra está dizendo? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O que ele ouviu? A palavra. E a praticou. Porque ele ouviu a palavra de Deus e a praticou. Deus compara ele ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então olha, é ouvir a palavra de Deus. Irmão, tá lá sozinho em casa, o maridão tá trabalhando, não fica no WhatsApp falando besteira. Não fica no Instagram vendo abobrinha.
Coloque uma mensagem. Vá buscar. Aleluia, Jesus. O maridão está trabalhando. Eu estou buscando por ele. Eu estou orando pelo meu esposo. Incendei a casa sua com a presença. Ah, meu marido não é crente. Irmão, e quando ele entrar lá dentro, ele vai ser impactado, irmão. Quando ele teve esses dias que a Cris e a Gabriela ficou o dia inteiro louvando dentro de casa, pastor Val. Eu tive um dia, irmãos, angustiante, um dia atribulado no trabalho. Quando eu entrei dentro de casa, eu sentei e comecei a chorar com a presença de Deus. E foi uma cura e um bálsamo para minha alma. Então, ou seja, mulher, edifica a sua casa com o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Ouça. Sai do Instagram, irmão. Sai do WhatsApp. Fica lá, manda mensagem para a mesma pessoa o dia inteiro. Chega uma hora, não tem nem assunto mais. Que edificação que está a conversa sua está trazendo edificação, irmãos. Tem que entender, tem que ter esse entendimento, irmão. Tem que ter esse entendimento. Agora, para me encerrar, irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 22. Vamos lá. Agora nós vamos entender. Vamos lá então. Recapitulando. Irmãos, é um ensinamento, tá? Eu vou recapitular, eu vou ler versículo para nós entendermos. Precisamos entender para onde nós vamos. Precisamos entender aquilo que nós pegamos. Precisamos entender aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que estamos conversando. E precisamos entender o que estamos olhando. Para onde os nossos olhos estão olhando. Olha o que fala aqui. Rafael, se tiver alguma coisa diferente, eu queria que você falasse depois. Mateus capítulo 6, versículo 22 vai dizer o quê? Vou ler o versículo 21, tá? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quais grandes serão tais trevas? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que aonde eu olho, reflete o que está dentro da minha mente. Os meus olhos vão buscar aquilo que a minha mente está querendo, aquilo que está dentro de mim. Vou dar um exemplo de mim. Se o meu entendimento está cheio de prostituição, meus olhos vão correr aonde? Passou uma mulher. Você está entendendo agora? Aí o diabo está do lado observando. Poxa, não pode passar uma mulher com o cara. Olha, meu cara está procurando. Por quê? Os meus olhos são trevas. A minha mente está nas trevas. Não é a realidade, é a Bíblia. É a Bíblia. Gênesis capítulo 3. Nós vamos entender aonde Eva caiu, irmãos. Aonde foi a queda da Eva? Aonde foi a queda da Eva? Eu nem vou ler tudo. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo, o que está falando o texto? E vendo, o que a mulher estava vendo? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então o que a serpente fez? Come do fruto. Não. Dá uma olhada. Ela olhou. E ela viu que era agradável aos olhos. O que você está olhando, irmão? Aleluia. Será que nas suas passadas no Instagram seu olho não está correndo para outro lugar? Será que na rua, irmãos? E não é só homem não, mulher também, né? Será que os seus olhos não estão correndo para outro lugar? Passa aquele rapaz bonitão, aquele cara, vamos falar a verdade, tem uns caras hoje cheios de vagina. Aleluia. Será que a mulher olha, nossa, aquele rapaz. Ou o homem, nossa, aquela mulher. Irmãos,
Oh, glória. O Aleluia. que você tem olhado? Edifica a sua mente. Aleluia, Senhor. Eu já ouvi. Ei, o problema não é olhar. Não pode desejar. Bom, depois que você olhou, Oh, glória. o que José fez quando a mulher de Potifar ficou nua? Ele saiu correndo. Quando a mulher de Potifar grudou, ele falou: quero você, José. E ela arrancou a roupa, ele largou tudo para trás e saiu correndo. Ele falou: não vou nem olhar. Aleluia, Jesus. O que Davi fez? Quando ele, o que a Bíblia fala, o texto fala? E Davi observou. aleluia. E Davi olhou Betseba se purificando. Irmãos, vai doer, mas vai curar. Aquilo que você tem olhado é o que está dentro da tua mente. Glória a Deus. Aleluia. É realidade. Glória a Deus. Aquilo que você olha está dentro da tua mente. E o que João fala, capítulo 4, versículo 23, da mulher samaritana? E o Pai procura adoradores em espírito, hein? Verdade. Então não adianta eu levantar as minhas mãos. É verdade. Não adianta eu verbalizar: Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Mas se o meu corpo é tenebroso, se a minha mente é tenebroso. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. O adversário não tem poder de ler a sua mente. Mas o adversário, ele tem poder de saber o que tem dentro de você. Como assim, pastor? O que Jesus fala? Que a árvore boa dá frutos bons, e a árvore má dá má fruto. Então o adversário fica do seu lado, te observando. Eu quero observar. Eu escutei uma pregação uma vez, irmão, que o adversário é que nem a caixa. Parcela a sua queda em 30 e 40 anos. Pensa num caboclinho que tem paciência, Satanás, irmão. Ele senta e fica te observando. Vou observar o pastor Edmilson. Primeiro eu vou observar onde ele está indo. Onde que ele está indo está bem. Vou observar onde ele está olhando. Vou observar o que ele está falando. Porque aquilo que você fala, aquilo que você olha, o diabo fala: irmão, irmãos, o que Eva fez? O diabo: Eva, dá uma olhada. É bonito, não é? Ai, que fruto viçoso. Ela olhou e viu que a árvore era desejável e agradável aos olhos. Quem já ouviu aquele ditado? E assim, né, mano, em padaria, né, pastor Val? Você come com o olho primeiro quando você chega no balcão, né? Se você olhar um balcão com aqueles doces, tudo arrumadinho, você fala: nossa, você nem sabe o sabor, mas você fala: isso aqui tá uma delícia. Os olhos. Ó. Se você chega e vê tudo sujo, tudo desarrumado, você fala: poxa, esse negócio tá nojento, mas você nem experimentou. Mas os seus olhos experimentou. E quando você olha, desce para o seu entendimento. Para me encerrar, quando Abraão estava com a sua mente ruim, quando Abraão estava perturbado dentro da tenda, o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai para fora. Essa tenda está limitando sua visão. Aí Abraão saiu. O que Deus falou para Abraão? Olha para o céu. Olha para o céu. Ele olhou. Conta. Assim será a tua descendência. Contou? Não consegui contar, Senhor. Assim será a tua descendência. Sabe o que Deus estava fazendo, o Diácono Lucas? Através do olhar dele para os céus, e ele entender que aquilo seria a descendência dele, Deus estava ministrando a cura e restaurando a mente de Abraão. E dizendo assim: meu filho, a promessa que eu tenho sobre a tua vida está de pé. Aquilo que eu prometi para a tua vida, aleluia, está. Glória a Deus. E eu encerro aqui, irmãos. E nós vamos dar continuidade. Nós vamos, na próxima oportunidade, nós vamos entender qual é o tipo, como que está a nossa mente. Nós vamos entender. Jesus dá 4 tipos de mente na sua palavra. 4 tipos de mente. E nós vamos entender quais
Qual é a nossa mente? Aonde que estágio que nós estamos? Porque é preciso identificar como nós estamos para a gente ser curado por Deus. Amém, irmãos? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Não sei quando o pastor tem que... não sei quando o pastor vai dar outra oportunidade, né? Mas é uma mensagem boa, irmãos. Viu? Mensagem que liberta. Mensagem que transforma, nos dá uma direção, um alinhamento. Feche seus olhos. Senhor, te damos graças. Te louvamos. Te bendizemos. O Senhor que está sentado no trono. O Senhor que está entronizado entre os querubins. Bendito és tu. Bendito é o teu reino, e o teu reino não tem fim, Senhor. A tua palavra descreve que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. E nós, seres mortais, meu Pai, homens pecadores, homens de dura cerviz, estamos aqui na tua casa porque queremos ser pessoas melhores. E nós entendemos que precisamos ser curados, meu Pai. E essa noite, Pai das luzes, nós entendemos que nós cooperamos com o teu agir. Nos dá força para que nós não venhamos olhar para o pecado. Nos dá coragem e ousadia para quando uma pessoa vir roubar a nossa fé, quando uma pessoa vir enviada por Satanás falar de algo que vai tirar a tua palavra de nós, nós venhamos dar um corte seco nela, dizer, não, esse assunto não é para mim. Senhor, nos dá entendimento, meu Pai, discernimento espiritual, para entender aonde, se o lugar que nós estamos frequentando é lugar que vai edificar a minha vida, e o lugar que e aquilo que nós estamos pegando se vai, Senhor, trazer edificação para a minha vida. Pai, nós estamos num processo de cura, de libertação. O Senhor conhece a mente dos teus servos, meu Pai. Essa palavra não é para acusar ninguém, Senhor, mas essa palavra é para nós sairmos daqui, porque o Senhor quer o nosso altar, o Senhor quer a nossa mente como o nosso altar, para nos curar e nos restaurar. Pai, eu abençoo os teus filhos. Pai, eu abençoo, dê força, dê graça, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Pai querido, que o teu Espírito Santo regue a mente dos teus servos. Senhor, eu dou uma ordem para que a depressão vá embora, que a ansiedade vá embora, meu Pai. Sabe por quê, Senhor? Porque se tivermos um coração, uma mente restaurada, teremos o teu poder, teremos a tua força, teremos a tua promessa sobre a nossa vida. Pai, eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Dá uma linda salva de palmas, irmão.